Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 9 do curso de francês Joie de l'apprentissage, le français pas à pas. Nessa aula nós vamos conhecer, no capítulo 9, le caractère et la personnalité. Então, usando tudo que a gente já viu até agora, os adjetivos, o verbo ser e estar, a gente vai usar para falar de personalidade e caráter. Começando com o verbo être, né? A gente usa para falar muitas coisas sobre quem nós somos, como nós somos, né? Je suis réservé, tá? Eu sou reservado. Reservada teria mais um e. Lembrando que quando o adjetivo termina com e com acento agudo, ele veio do verbo. Lembra o verbo reservar, né? Eu sou reservado, estou reservado, sou reservado. Tá? Então ele já termina com um E com acento. O feminino teria que acrescentar mais um E. No caso de timide, termina com E no masculino. Né? Então a gente não precisa acrescentar nada no feminino. Il est timide. Elle est bavarde. Ela é tagarela. Ils sont antipathiques. Tá? Eu coloquei o T com um A aqui. Je suis nerveux. Eu sou nervoso, estou nervoso. Tu es optimiste. Nous sommes calmes. Certo? E elles sont distraites. Certo? A gente pode usar ainda as palavras très e vraiment para intensificar alguma coisa, né? Elas modificam o adjetivo, tá? Então eu falo que eles são très timides, muito tímidos, certo? Depois, ela é vraiment bavarde. Ela é muito tagarela, tá? Existe em francês a expressão c'est quelqu'un de. C'est quelqu'un de. É alguém de. Tá? Igual em português, a gente fala, você é alguém de especial. A gente também usa em francês desse jeito. C'est quelqu'un de. Tá? Por exemplo, c'est quelqu'un de pessimiste. É alguém pessimista. Tá? Jean est quelqu'un d'optimiste. Jean é alguém otimista, tá? E quelqu'un de, né? Esse de abreviado é o mesmo de que estava aqui. Adivinhe por que está abreviado? Duas vogais, tá? Jean est quelqu'un d'optimiste. Jean é alguém otimista. Eu poderia dizer só Jean est optimiste, tá? Mas eu coloquei o et quelqu'un de para mudar um pouco a frase, tá? Ainda a gente tem o verbo avoir. Avoir, que significa ter, é um dos verbos junto com o être mais importantes do francês, tá? Ele é usado com muita coisa, tá? Aqui a gente vai ver só algumas, tá? Então não se preocupem com a conjugação dele, tá? A gente vai ver como, por exemplo, falar Lucie a bon caractère. Lucie tem bom caráter. Esse a é o verbo avoir conjugado para ele ou ela, tá? Lucie tem bom caráter, mas lembrando que a gente vai rever o verbo ter, tá? Nicolas a mauvais caractère. Nicolas tem mau caráter, tá? Mes amis ont le sens de l'humour. Aliás, isso. Mes amis ont, esse é o verbo ter, tá? Le sens de l'humour. Aqui, ó, l'humour, tá? Que eu tinha ficado confuso foi aqui, mas é isso mesmo. Onde mais? Agora tem avoir com substantivos de adjetivos. Como assim substantivos de adjetivos? Por exemplo, quando eu falo que eu sou paciente, quer dizer que eu tenho paciência, certo? É o que a gente vai ver, usar o verbo ter
com esses substantivos, né? Paciência, tolerância, etc. É uma forma da gente usar para descrever a personalidade de alguém. Il a de la patience. Tá? Geralmente quando a gente tem alguma coisa assim, a paciência, a intolerância e tal, a gente usa isso aqui junto, tá? Quem tem um pouco de a paciência, tá? É um pouco confuso isso aqui também, mas a gente vai ver na hora certa. Só para vocês saberem como a gente pode falar, tá? Il a de la patience. Ele tem paciência. Ou il est patient. Ele é paciente. Elle a de la tolérance. Tolérance. Ela tem tolerância. Elle est tolérante. Elle est tolérante. Certo? Outros substantivos, né, desse tipo são: quem é social, social tem sociabilité. Sociabilité. Quem é tolérant, tolérance. Tolérance. Quem é franc, franco, né? Franc. Tem franchise, franchise. Bête é tolo, tá? Então, quando uma pessoa é tola, boba, pode ser burra. Meio forte falar assim, né? Mas acho que o tolo serve melhor. Bête. Bêtise, tá? Tolice, burrice. Depois nós temos hipocrisie. Hipocrisie. Quem é hipocrite é quem tem hipocrisie. Quem é doux é o doce. É quem tem douceur. Quem é sensible é quem tem sensibilité. Certo? Quem é cultivé, cultivé, culto. É quem tem culture, certo? Cultura. Méchant, mal. Quem é mal é quem tem méchanceté, maldade. E quem é arrogante, né? Arrogant é quem tem arrogance, certo? A gente ainda pode usar o verbo manquer, que é o fazer falta, tá? No sentido de falta alguma coisa para alguém, tá? Por exemplo, il manque de calme. Ele tem falta de calma, no caso, né? Falta calma para ele, certo? Il manque de calme. Tu manques de douceur. Outra coisa, os verbos também a gente vai ver como se conjuga todos eles, tá? Mas só para você saber que existe essa possibilidade também. Tu manques de douceur. Você tem falta de doçura, né? Falta doçura para você. Je manque de sensibilité. Je manque de sensibilité. Certo? Lembra que eu comentei que os franceses costumam falar uma coisa negativa para falar o contrário, né, o positivo? Por exemplo, eu não quero dizer que ele é imprudente, eu quero dizer que ele não é prudente, tá? É a mesma coisa, tá? Só que os franceses preferem dizer na negativa. Ao invés de falar que ele é imprudente, eu digo ele não é prudente, tá? Então vamos lá. Il est imprudent. Il est imprudent. Il n'est pas prudent. Il n'est pas prudent. Ele não é prudente. Agora, tu es antipathique. Tu es antipathique. Não quero dizer na positiva, quero dizer na negativa. Tu n'es pas très sympathique. Tu n'es pas très sympathique. A gente vai entender como que funciona essa negação com esse ne, esse pas, a gente vai ver certinho, tá? Mas eles usam bastante na negativa para dizer o que eles querem dizer. Por exemplo, eu gostei da comida, mas eu não vou falar que tá boa, eu vou dizer que não está ruim, tá? Outra coisa, a gente pode dar níveis, né? A gente pode dar nuances para o que a gente quer dizer. Por exemplo, il est idiot. Il est idiot. Ele é idiota. Se eu digo
Il n'est vraiment pas idiot. Ele não é muito, na verdade, idiota, tá? Ele, na verdade, não é idiota. Il n'est vraiment pas idiot. Ou, il n'est pas très idiot. Ele não é muito idiota. Ele não é tão idiota. Tá vendo como são 3 frases com as mesmas palavras, né? Só mudou que a gente acrescentou o très, o vraiment e a negativa para dar outras nuances, né? Lembrando que a gente vai ver a negação em detalhes também. Negação, verbo avoir, verbos, né, no presente. O que mais? Agora a gente pode usar palavras que intensificam, né? Aliás, palavras mais fortes, né? Pra gente descrever o que a gente quer falar. Por exemplo, il est super, super. A gente ouve bastante os franceses dizendo, né? Super, quando você quer, por exemplo, quando você decidiu fazer alguma coisa legal. Tipo, super, super. Quando você teve uma ideia legal. Super, você super. Quando você fez mesmo alguma coisa já, né, legal, assim, eles dizem super. Elle est chouette. Chouette é o fofa, tá? Só que é bem fofa. C'est une femme extraordinaire. C'est une femme extraordinaire. É uma mulher extraordinária. Tá vendo que o que nós poderíamos dizer em português, a gente também consegue falar em francês. Tá? É só você... claro que você não conhece todas as palavras, tá? Mas existem os equivalentes. Tá? Que é isso que a gente está fazendo agora. Lilian est merveilleuse. Lilian est merveilleuse. Maravilhosa, merveilleuse. Outros desse tipo são fantastique, fantastique, fabuleux, fabuleux, génial, génial. Tá? Esse genial também eles usam bastante em qualquer contexto mesmo, tá? Junto com aquele super. Formidable, formidable, adorable, certo? Agora, qualité e défaut. Algumas qualidades e defeitos, tá? Algumas já apareceram ao longo do curso, algumas ao longo dessa unidade e outras são novas, tá? Mas a maioria são parecidas com o português, então vai ser tranquilo. Começando com discret, discret, feminino discrète, né? Chaleureux, chaleureux, caloroso, tá? Quer dizer que quem é caloroso é porque tem calor, né? Chaleur, chaleur é feminino em francês, tá? La chaleur, o calor. Froid, froid é frio, né? Pode ser o frio, né? Substantivo, ou uma pessoa fria, né? Sendo adjetivo. Pode ser as duas coisas, tá? Mas é sempre o mesmo. Só no feminino que coloca mais um E. Drôle, drôle. É engraçado. Egoíste, egoíste. Tá? No masculino ele já tem o E, então no feminino não precisa acrescentar. Indiscret, indiscret. Tolérant, tolérant. Touché, touché. Esse aqui, para quem conhece, né, já ouviu falar no esgrima, eles dizem bastante isso, touché, né? Touché vem do verbo toucher, com ER, né? E por isso que ele termina com E, né? Porque o verbo toucher é tocar, quem, né, recebe a ação do tocar é tocado, ser tocado, tá? Comovido, tocado, né? No sentido assim, esse filme me tocou, esse filme me emocionou, tá? Depois, nerveux, nerveux, nervoso. Ennuyeux, ennuyeux, tedioso, tá? E ennuyant, ennuyant. Ennuyant é enfadonho, entediante, tá? Depois, équilibré, équilibré é o equilibrado, tá? Je suis équilibré. O que mais? Nós temos
intéressant, intéressant e indépendant, indépendant, certo? Agora temos um textozinho aqui com uma descrição da irmã do Michel. Michel fala pra gente sobre a irmã dele. Vamos dar uma lida aqui, ó. Ma sœur a beaucoup de qualité. Minha irmã, a gente viu que o a era o verbo ter, né? Ma sœur a beaucoup de qualité. Muitas qualidades. C'est une fille, é uma menina, d'une grande innocence. De uma grande inocência. Elle croit tout ce qu'on lui dit. Ela acredita, elle croit tout ce qu'on lui dit. Né? Então ela acredita em tudo o que dizem para ela. Tá? Elle est chouette. Elle est chouette. Elle a bon caractère. Et elle a le sens de l'humour. Elle est très sociable. Elle est très sociable. Elle a beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis. Ela tem muitos amigos. Elle a beaucoup d'amis. Elle est toujours optimiste. Ela é sempre otimista. Elle est toujours optimiste. Elle est aussi, também, ela é também, aussi, très intelligente. Très intelligente. Elle est indépendante. Então, elle est indépendante, mais, parfois, mas, às vezes, elle est un peu effrayée et timide. Elle est un peu effrayée. Esse aqui a gente não viu, né? Effrayée é o assustada. Tá no feminino, né? Ó. O masculino, só até aqui. Vem do verbo effrayer, assustar. E tímida. Certo? Bom, agora vocês têm os exercícios para fazer relativos a todo esse conteúdo que a gente viu, tá? Eu me despeço de vocês aqui e a gente se vê no capítulo 10. A bientôt!